Pai do Senhor, meus irmãos. Eu agradeço muito a deferência dos senhores. Por favor, pode se assentar. Eu gostaria de conseguir falar 2 horas, mas preciso das orações de vocês. Este 1 Timóteo, capítulo 4, e verso 16, que o pastor leu 6, eu quero ler o 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meus irmãos, esta 24ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros realmente escolheu um tema salutar para ser trabalhado neste lugar. A reflexão que vem logo nas primeiras páginas da nossa apostila, muito bem elaborada, não é? Fala sobre os cavalos de pedra. Alguém passava por algum lugar e encontrou algumas obras de arte esculpidas numa montanha. Depois de investigar o caso, conseguiu chegar até o autor daquela obra. E ao conversar com ele, ele disse o seguinte: eu não fiz obra nenhuma, só foi tirar das rochas tudo aquilo que não era cavalo, porque os cavalos já estavam lá. Eu fiz o mais fácil, que foi tirar o que estava atrapalhando os cavalos de serem vistos. Esta é a síntese da reflexão que foi posta aqui. Provérbios 25:4 diz assim: tire da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. A missão da igreja, a missão dos evangelizadores é descobrir onde estão estas pratas. Chegando aqui, compete às pessoas que são os discipuladores, porque nós temos 2 classes de gente na igreja: os evangelizadores, que têm a missão de gerar ovelhas e trazê-las para a casa de Deus. Chegando aqui, os evangelizadores trabalham com o fundamento. O fundamento, disse Paulo lá em Coríntios, que é um único fundamento chamado Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, mais ou menos por aí. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E quem vai edificar, veja como vai edificar sobre este fundamento. Esta é a nossa missão: tirar da prata as escórias e formarmos um vaso para o fundidor, que na verdade é o nosso Deus, que vai trabalhar e fazer de nós vasos de honra. Porque numa casa tem vasos para a desonra e vasos para a honra. Aqui nesta casa, nós temos vasos para a honra, daqueles que se dedicam, daqueles que se aplicam. Porque existem aqueles que não se aplicam, ou se aplicam de forma equivocada. Estas pessoas não serão, ao final, vasos para a honra. Nós temos a seguinte situação: quando chegamos aqui e vamos edificar sobre o fundamento que é Jesus Cristo, precisamos trabalhar de tal maneira que consigamos edificar uma casa bem adornada, que seja trabalhada e seja de tal maneira ornamentada que venha trazer glórias e honras ao dono desta casa. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nos tornamos novas criaturas,
nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos templos de Deus, nós recebemos a mente de Cristo, nós recebemos a porção da fé, que se aplica em vários contextos, para nos levar à presença do Pai. Porque sem fé nós não agradaremos a Deus. E para se edificar esta casa, que material nós usaremos? Este irmão aqui apresenta uma situação que tira o excesso para apresentar o que há de melhor. Jesus falou sobre isto em uma de suas apresentações. Ele disse: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E o galho que não dá fruto, ele corta e lança fora. Então, quando nós conseguimos chegar a esta posição de virmos para a casa de Deus, a gente vem cheio de escórias, a gente vem cheio de problemas. Só vimos para cá porque achamos que aqui, entendemos que aqui é uma cidade de refúgio, onde nós conseguiremos um lugar de descanso, um lugar de prazer, um lugar de satisfação, um Éden na terra. Mas só que nós chegamos aqui, todos com muitas deficiências espirituais. As coisas velhas já passaram, porque elas foram eliminadas por Cristo através do seu sacrifício. Mas algumas coisas ficaram em nossa mente. Nós, enquanto humanos, ficamos ainda com algumas deficiências que aqui vamos lapidando a cada dia. Todos vimos a casa de Deus procurando um lugar onde as pessoas sejam diferentes. Todos. Mas alguns se decepcionam porque encontram situações delicadas, complicadas na igreja. Mas ele se esquece de que a mesma intenção que ele teve ao vir para a igreja, eu também tive. E as minhas deficiências serão tiradas a médio, curto e longo prazos, como também na vida desta pessoa. Então nós temos de ter paciência e esperar a edificação que vai acontecendo gradativamente. Colocamos o fundamento, começamos a erguer as paredes, fazemos colunas, fazemos o telhado, rebocamos, pintamos e damos o acabamento final. Mesmo assim é a nossa vida. Basta ver o que foi dito na parábola da semente. Lança-se a semente, ela nasce, e depois vai se formando a árvore, depois vem o grão, vem a espiga, e depois o grão cheio na espiga. E quando isto acontece, então é recolhida esta espiga para os celeiros celestiais. Mesmo assim somos nós, meus amados irmãos. Então, como vamos edificar a nossa casa, a não ser, como foi dito por Paulo a Timóteo? Tenha cuidado de você. Porque lá em Corinto ele disse também: examine-se o homem a si mesmo, para poder participar das coisas espirituais. Então eu tenho de fazer uma autoanálise regularmente para saber se eu estou agradando ao Senhor, para que pensando que eu estou vestido, eu não seja achado nu. É claro que nós vamos, muitas vezes, ao médico, fazemos check-up regulares. Por quê? Porque precisamos manter a nossa saúde em dia. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Nós temos que nos examinar. Tem cuidado de ti mesmo, mas tem cuidado também da doutrina, para que aqui seja formado a nossa casa espiritual em cima da doutrina que o Senhor ordenou a sua igreja. É em cima da doutrina que nós vamos construindo a nossa casa. E diz mais, nós somos aqui casa espiritual, mas quando chegarmos lá, esperamos de Deus um edifício.
Então quer dizer que nós vamos aumentando a cada dia na presença do Senhor. Então, para edificar a nossa casa espiritual, ela deve ser com a doutrina bem fundamentada. Hoje todos falamos de fake news, e olha, isso é fake, isso não é, tal. A heresia nada mais é do que a fake news espiritual, bíblica, doutrinária. A pessoa não conhece as Escrituras e erra, porque nem conhece as Escrituras e tampouco o poder de Deus. Então, se nós queremos ter uma vida exemplar, adequada, preparada, salutar na presença de Deus, temos de cuidar de nós mesmos, examinar como nós estamos diante de Deus. Como é que eu sei se eu estou certo ou errado na presença de Deus? Lendo as Escrituras, porque está escrito na palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu amo a tua palavra, é a minha meditação em todo dia. É mediante a palavra de Deus que eu vou me examinar. Jesus disse a algumas pessoas, a um grupo de pessoas, o seguinte: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E elas testificam de mim, disse o Senhor. Então eu vou examinar as Escrituras para saber se eu estou da maneira adequada servindo ao Senhor. E depois disso, devo estudar as Escrituras para saber os parâmetros da minha fé, chamado de doutrina. Ou teologia sistemática, como nós quisermos chamar, mas é em cima disto que vamos balizar a nossa fé. As Escrituras, no Novo Testamento, trabalham esta questão regularmente. Paulo escreve aos Romanos, mostrando a doutrina salutar. Ele diz: foste entregues à forma de doutrinas e absorveste esta forma de doutrina. Ele diz aos Tessalonicenses para que as pessoas possam olhar aquele irmão que não está seguindo a tradição que foi recebida. Então, quando você vem para esta casa, você vem porque Deus tem interesse em trabalhar a sua personalidade, a sua vida e edificá-lo diante de Deus, para você ser morada de Deus em espírito, templo de Deus, para que quando você for falar, não seja você falando, mas o Espírito do nosso Pai falando em nossos lábios. Esta foi a ideia principal de tirar da prata as escórias. Mas só que a Bíblia diz: o pai corrige o filho que ama. Só que na hora da correção, às vezes nós não aceitamos. A correção, ela é tão excelente para o nosso irmão ao lado. Quando chega em nós, nem sempre nós aceitamos. Achamos que estamos sendo injuriados, estamos sendo humilhados, mas que filho há que o pai ame e não vá corrigi-lo? Então, como é que vem a correção para nós? Quando nós estamos andando neste caminho e ele diz: não saia para a esquerda, nem saia para a direita. E quando não observamos, saímos para a esquerda ou para a direita. Isto aconteceu com os nossos irmãos ali no Éden. Eles estavam buscando uma doutrina mais satisfatória para a sua humanidade. Quando se encontraram com a pastora serpente, que começou a ensinar umas coisas que não estavam em consonância com a doutrina do pastor Jeová. E ela, querendo crescer, melhorar, querendo viver mais suavemente na graça, buscou fazer aquilo que tinha sido orientada a não fazer. Por conseguinte, perderam o lugar de delícias. E Deus, na plenitude dos tempos, estabeleceu o Éden, um lugar de delícias chamado igreja, para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo venham fazer parte deste corpo maravilhoso, porque nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular, e assim vamos seguindo para o céu. Pastor Ducler
escreve aqui uma coisa muito bonita. Quando Jesus nasceu, as pessoas não deram muita atenção. Nem sabiam que ali estava o Criador de todas as coisas. Mas, quando chegou o momento certo, e ele foi ali, àquela localidade, junto a João Batista e foi batizado, a voz surgiu e disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando você aceita a Cristo, quando você aceita o convite de Cristo, porque ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você aceita o convite de Cristo, quando você crê e se arrepende, quando você se converte, passa a habitar em você o Espírito Santo de Deus. Você passa a ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas isso só é possível quando o próprio Cristo atua nesta situação em conjunto com o Espírito Santo. Jesus disse o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas Jesus também diz que o Espírito Santo, quando se instalasse na terra, ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não criam em Jesus. Então a incredulidade é o pecado principal que leva o homem à morte eterna. Mas se você já ouviu e foi chamado, ele diz: ainda que esteja morto, viverá. Foi assim que Cristo disse. Mas ele diz também o seguinte: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Deus quis revelar, Jesus Cristo quis revelar, o Espírito Santo quis revelar o Pai para você. Se sinta agraciado, se sinta privilegiado, porque a maior coisa que você poderia ter era conhecer Jesus Cristo. Quantos gostariam de conhecer, mas não tiveram esse privilégio? Até mesmo na época de Jesus ele disse: muitos quiseram ver o que vocês veem, mas não tiveram esta capacidade, não tiveram esta condição. Então, se alegre no fato de ser participante da glória de Deus. Se alegre no fato de que o Senhor agradou de você para te mostrar o Pai. Isto é coisa extraordinária. Quantas mil pessoas, quantos milhares de pessoas nós tínhamos em Jerusalém na época de Cristo? Quantas pessoas nós tínhamos em toda a Galileia, em toda a Judeia, em toda a Samaria no tempo de Jesus Cristo? Mas só foi revelado a Simeão de que ele veria a chegada do Filho de Deus. Então a coisa mais sublime que pode acontecer é Jesus Cristo se manifestar a você. Se ele já se manifestou, guarda bem o que tens, para ninguém tomar a tua coroa. É o maior privilégio que alguém pode ter. Conhecer o Filho de Deus, conhecer o Salvador, saber o significado e a profundidade do sacrifício vicário. Sacrifício vicário é tomar o seu lugar. Vicário é substitutivo, é substituto, porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas o Senhor, tendo compaixão, tendo misericórdia, veio até você, usando um vaso ou outro vaso de honra para dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa o teu pecado, Jesus Cristo quer escrever o teu nome no livro da vida. Um dos nomes de Jesus é a rocha que encheu a terra, ou a pedra que encheu o mundo. Se agracie no Senhor, porque Ele te escolheu para fazer parte do reino celestial, para fazer parte das mansões celestiais. Quando Deus criou o mundo e tudo que nele há, disse: é tudo muito bom. E Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês.
Então a casa que Jesus vai preparar deve ser muito boa para você ir residir lá. Não troque a sua primogenitura por nada deste mundo, porque o sacrifício do Senhor é de um preço incalculável, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não sei quantas pessoas tem aqui, mas todos foram purificados pelo sangue de Jesus. Um homem, não sei quantos litros de sangue tem, mas faça a comparação, porque Jesus, na plenitude dos tempos, no século I, evangelizou e começou a salvar. Mas quando ele foi morto, ele foi e evangelizou, como diz Pedro, lá os mortos, aqueles que morreram na esperança, e ali então receberam a graça que estava preparada para eles. Como diz Hebreus, eles não foram aperfeiçoados sem nós. Eles não conseguiram alcançar a promessa, porque Deus tinha coisa melhor a nosso respeito. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não troque nada, por nada deste mundo, o sacrifício que Jesus fez por você. Você deve ter um RG hoje. Quando nasce, já vem com a certidão de nascimento e um CPF. Mas agora você tem a cidadania celestial. O seu RG celestial, porque você está no livro da vida. Não jogue fora isto, não. Não mude de pátria, não. Fique no seu lugar, porque Deus tem coisa grande ao seu respeito. Deus tem coisas boas para você. E a casa que Ele está edificando, está preparando, é um lugar extraordinário. Não lance fora este grande e avultado galardão. Fique firme, ainda que esteja padecendo, lutando ou sofrendo, fica firme, porque Deus vai te dar a vitória. Deus é tão bom, Ele nunca ficou sem testemunho. Diz lá em Atos, Deus nunca ficou sem testemunho. E, naquela época, havia vários impérios mundiais. A Síria, a Babilônia, a Média, a Pérsia, a Grécia, Roma, todos eles. E Deus usou um dos seus servos para dar toda esta visão panorâmica. Então, no capítulo 1, da página 13, e o irmão que dividiu isso aqui me deu 2 capítulos que são bastante intensos. Eu tentarei falar alguma coisa. Mas veja bem, Babilônia era uma cidade da Mesopotâmia. De lá, muitos anos atrás, havia um homem numa cidade pequena chamado Ur, chamada de Ur dos Caldeus, uma cidade politeísta, uma cidade idólatra, onde muitos deuses eram apresentados. Mas um dia, alguém ouviu a voz de Deus e disse: Abrão, eu me agradei de você. Saia da sua terra, saia da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aquela decisão de seguir esta voz que veio ao seu coração marcou e fez a diferença na vida deste homem. Veja bem, o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está aqui, está lá no Jardim Miriam, está lá na Bahia, está no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Japão, na China, em todo o universo Ele está. Ele é onipresente. Oni quer dizer todo, total, nesta área. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Eu olhando para você, não sei o que vai no seu coração, nem no seu pensamento. Mas Ele sabe. Porque diz que a alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o mais íntimo do ventre. Pode ser que a sua aparência diga uma coisa e o seu interior diga outra.
Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Só que tudo que vemos aqui foi feito por alguém. Então diz a Bíblia que Deus fez todas as coisas, e nada do que foi feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele. Então Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Ele é onipotente. Então, puxando para cá, para os nossos dias, aqui na apostila, já lá no capítulo 2, diz uma coisa acerca de Jacó e de Esaú. São várias interpretações, e Paulo fala disso lá em Romanos. Então, o que acontece com a gente? Nós vamos numa caminhada, e nesta caminhada, em algum dia nós tomaremos uma decisão. E esta decisão será observada por Deus, será olhada por Deus, e são decisões que impactam a nossa vida, do começo ao fim. Abraão teve sua vida impactada, e Deus recebeu esta decisão que Abraão fez, de sair de Ur dos Caldeus como livre. Parou em Harã, seu pai faleceu, ficou órfão e foi-se embora para a terra de Canaã. Lá chegando, ele andou aquela terra e o seu sobrinho estava com ele. Um dia seu sobrinho saiu e começou a olhar as coisas com o olhar humano. Meu irmão, algo que prejudica muito na igreja é você olhar a obra de Deus com o olhar humano. Você vai ter prejuízo se ficar fazendo assim ou se continuar fazendo assim. Aqui você não pode olhar a igreja apenas como denominação. Denominação você olha e diz: é coisa humana, é coisa de homem. O nome Igreja Evangélica Pentecostal Betânia. Mas isso é somente a formalidade legal. Mas aqui é, na verdade, o corpo de Cristo do qual você faz parte. E você não pode olhar com o olhar humano pura e simplesmente. O Ló, a meu ver, deveria dizer: meu tio, me perdoe que eu estou um pouco alterado. Eu me deixei levar pelos meus pastores, porque eles estavam em briga. E a melhor coisa que pode haver é a conciliação. Não adianta ficar. É melhor ir pelo caminho do perdão. É melhor ir pelo caminho da reconciliação. Ló não quis, porque o tio disse: meu filho, eu não quero brigar com você. Você é um rapaz bom, eu gosto de você. Então, em vez de brigar, escolha para a direita, eu irei para a esquerda. Tudo que Ló possuía foi por causa da bênção de Abraão. E às vezes nós não queremos saber ou não sabemos que nós estamos sendo abençoados porque tem um Abraão na nossa vida nos trazendo bênção com regularidade. E achamos que é por nossa própria bondade e tomamos caminhos errados. É melhor se conciliar. Ele, olhando com o olhar humano, viu uma campina verdejante e viu uma cidade, uma metrópole da época, e disse: é para lá que eu vou. Mas ele não sabia quais eram os costumes sociais daquela região, daquela metrópole, daquela região metropolitana composta de 5 cidades. Às vezes nós queremos tomar decisão apenas pela aparência, mas não sabemos quais são os conceitos que estão lá na reta final de nossa decisão. Ló deveria ter pedido perdão ao seu tio. E aí ele teria se dado bem. Porque essa história de dizer que a terra não cabia, como está escrito, não está relatado, a terra não cabia a ambos. Será que não? Se nós nos adequarmos à vontade de Deus, sempre há lugar. Este lugar não me cabe mais.
Como não te cabe mais? Qual é o seu tamanho para aqui não caber você? Qual é a sua dimensão que aqui não te cabe? É hora de entrar na conciliação para que Deus possa ser glorificado e salvar a tua alma e te livrar de uma situação embaraçosa como o nosso irmão Ló passou. Lá na frente o Pedro diz, o irmão Ló afligia a sua alma todo dia. Uma decisão errada leva a gente a afligir a alma todo dia. Então pense bem na decisão que você quer tomar. Bom, Abraão sai de lá e fala, agora eu tenho apenas um Deus, eu agora sou monoteísta e vou servir a Deus. E Deus falou, olha, Abraão, vê essa terra aqui que eu... Olhe, suba no monte e dê uma olhadinha, onde você enxergar, eu vou dar para você. Mas eu vou dar esta terra. Mas Abraão não se advertiu do propósito de Deus que era aquela terra. Surgiu uma necessidade, o projeto de Deus era dar aquela terra, eu te darei esta terra. Capítulo 12 de Gênesis. Mas ele desceu para o Egito, porque tinha fome na terra. A tentação de Jesus foi assim. Você está com fome. 40 dias jejuando, não tem quem aguente. Como aqui não tem padaria, aqui não tem mercado, então faz o seguinte, transforma essa pedra em pão e para de sofrer. Para de passar fome. Mas só que diz lá que os anjos, no outro evangelho, diz que os anjos serviam a Jesus. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então naquela necessidade ele saiu. E foi para uma outra terra, fez um erro também. Chegando lá, ele viu que o conceito da terra, o costume da terra era diferente. Aí no capítulo 17, Deus diz para Abraão, você tem que andar na minha presença e ser perfeito. Você não pode olhar as coisas espirituais com o seu olhar humano. Você que está aqui hoje, não pode olhar aqui este lugar com o olhar humano tão somente, porque você vai se decepcionar. Peça a Deus um olhar espiritual, peça a Deus o colírio que diz assim, pinga o colírio para que vejas. Está lá em Apocalipse. E Abraão então vai para o Egito e volta. Israel estava no Egito, também por causa da fome, e volta. Mas acontece que a esperança demorada enfraquece o coração. Foi o que disse Salomão. E às vezes nós, quando contamos o tempo com o olhar humano, e não pelo tempo de Deus, nós contamos pelo relógio que temos, seja ele digital ou analógico, e às vezes achamos que está demorando. Então era nesta visão que Salomão disse, a esperança demorada enfraquece o coração. Mas acontece que eu sou espiritual, eu não posso olhar tão somente pelo relógio cronológico, eu tenho que olhar pelo relógio de Deus, pela marcação do tempo de Deus, que diz aqui, é Kairos, o tempo certo de Deus. Quem crê não se apressa, foi o que disse Isaías. Se você crê, não se apresse, espere o agir e o trabalhar de Deus. Bom, então ele veio para a Palestina, para Canaã, e conquistaram a terra sob a batuta de Josué. Mas acontece que a paz e a tranquilidade passou a reinar, e eles se esqueceram da origem da sua bênção, que era origem divina. E começaram a tomar caminhos alternativos, caminhos que não estavam de acordo com a doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Aí começaram a andar de um lado, a andar de outro, mas ele disse, o Senhor disse, este é o caminho, ande nele, sem se desviar para a esquerda, sem se desviar para a direita. Mas eles começaram com caminhos alternativos e pegaram atalhos, e Deus mandava o profeta. Gente, muda o teu caminho. E o povo então começou a se tornar formal. Começou a fazer sacrifício na formalidade. Começou a jejuar na formalidade. E Zacarias falou, quando vocês jejuaram no 5º mês e no 7º mês, foi para mim mesmo? Ou foi para vocês? Quando Isaías, lá no capítulo 58, diz assim, vocês querem jejuar e pensam que estão me agradando, mas vocês jejuam com intenção errada. E ele começa a mostrar como é que se deve jejuar. Então, meu irmão, se você já caiu no formalismo, volta para Jesus rapidinho. Porque formalidade não é o que vai te levar para o céu. O que vai te levar é a comunhão com Deus, através de ter cuidado da doutrina e ter cuidado de ti mesmo. Não se deixe levar por essa montoeira de doutores que tem por aí, mas siga o que está escrito na palavra de Deus e o que o seu pastor ensina. Você terá vitória. Abraão sai livre. Israel está livre, vem do Egito livre, mas depois de um tempo, volta para a Caldeia, escravo. Pedro diz, quem faz isso é como uma porca que voltou ao espojadouro de lama, como o cão que volta ao seu próprio vômito. O que é que está te seduzindo? Alguma coisa está te seduzindo para você querer voltar para a Caldeia como escravo. Você já saiu de lá e foi livre. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que você quer voltar novamente? Irmão, se teve uma lição que eu estudei foi essa. Escrevi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, botei no computador, botei no celular. E aqui o Senhor está falando com alguém que está cocheando entre 2 pensamentos. Isso é o amor de Deus falando ao seu coração. Pensa, voltar escravo? O que é que está te seduzindo? Será que é a beleza da fruta? Alguma coisa é verdade. A missionária serpente falou, a missionária cobra falou. Você não vai morrer. Não, se você comer, você não morre. Os seus olhos vão ser abertos, você vai conhecer o bem e o mal. Então tem alguma coisa de verdade nessas promessas que estão te fazendo. Mas ele falava, a missionária falava da morte física. E Deus falava da morte espiritual. Ele está tentando salvar a sua alma. Quem é? Sei lá. É alguém aí. Ou está aqui ou está lá, no lado, na frente de uma tela de computador. Eu não sei quem é, mas Deus está preservando a tua alma. Mas Deus não se deixa sem testemunho. O povo foi escravizado. Mas Deus tem sempre os seus fiéis. E lá Deus deu destaque a 4 jovens. Jovens que às vezes nós achamos que dão um trabalho danado, e realmente dão. Mas eles são fortes e já venceram o maligno. João dizia, jovens, vocês são fortes. E esses jovens eram pessoas que mantinham a comunhão com Deus. Eles estavam em Jerusalém, porque eram da nobreza. Eles estavam firmes no Senhor. Eles foram levados cativos, talvez andando. Quanto tempo ia essa caminhada até Babilônia, de Jerusalém? Andando numa caravana grande,
16 quilômetros por dia. Quantos dias levou para eles? Às vezes a dificuldade não vem toda de uma vez, é ao longo da jornada. Mas Daniel e seus amigos foram caminhando o primeiro dia em direção à Babilônia, mas eles continuavam fazendo os seus exercícios espirituais. Eles oravam, eles liam as escrituras, eles jejuavam quando era a ocasião. Estes são os exercícios que nos fazem fortes diante de Deus e de as demais testemunhas. Você precisa orar, você precisa jejuar e precisa ler a Bíblia para poder fortalecer a doutrina. Doutrina precisa estudo. Chegaram em Babilônia. Jeremias dizia: vocês vão para lá, isso é um plano de Deus, vai ter um tempo. Chegando lá, orem pela cidade. Chegando lá, estabeleçam-se lá, arrumem casas, casem-se, construam, porque Deus vai lhes abençoar lá onde vocês vão. Mas tinha um certo Ananias que não aceitava isto e diz: você está errado, Jeremias. Mas a palavra de Deus ia se cumprir. E eles chegaram a Babilônia. Por serem da nobreza, eles teriam que ficar lá e foram escolhidos para ser conselheiros do rei. No primeiro momento que eles foram escolhidos, já disseram: esta será a ração deles, será a comida deles por tantos anos, até eles estarem preparados para serem formosos. Acontece que Daniel tinha experiência com Deus. Você precisa ter experiência com Deus. Ah, minha mãe tem. Beleza, mas a salvação é individual. O meu pai é pastor. Beleza, mas a salvação é individual. Você precisa comunhão com Deus. Você precisa ter um procedimento adequado. E quando Daniel chega lá, a ração está posta, a alimentação está posta, a dieta está posta, ele diz: posso propor algo ao Senhor? Lembre-se de uma coisa: não é arrogância, não é braveza que resolve, porque está escrito: não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. A palavra branda desvia o furor. Tem gente tomando prejuízo por aí, porque não mede as palavras. E alega ainda uma frase de efeito que diz: eu não tenho papas na língua. Mas precisaria ter. Um dia eu aconselhei um irmão, porque toda vez que ele chegava no médico, nunca tinha vaga. Aí ele conversando comigo, pedindo oração, falei: que bom, irmão, vamos orar sim. Como é que você faz? Tem que me atender, eu pago o salário dela. Como você paga o salário dela? Não, eu pago imposto. Mas o seu CPF está no demonstrativo de pagamento dela? Não, pague. Chegue lá e trate com carinho a pessoa. Diga bom dia, boa tarde. Se a pessoa não for diabética, você pergunta, dá uma bala, um bombom, seja educado, você vai ter condições de se superar. Ele fez isso, marcaram para ele, tem para o mês que vem, dá para o senhor? Dá, claro que dá, já tinha marcado 3 anos seguidos e nunca dava, 30 dias antes desmarcava. Por quê? Porque as pessoas às vezes não sabem tratar. Mas o Daniel, com aquele jeitinho, ele já tinha orado, porque ele não queria se contaminar com o manjar do rei. Então ele disse: olha, eu queria propor isto ao senhor. O senhor me dê tal alimentação e veja, faça um teste. Se nós estivermos definhando lá na frente, o senhor pode voltar com essa dieta, eu vou aceitar. Mas se não, o senhor veja o que pode fazer por nós. Depois de um certo tempo, Daniel e seus amigos estavam mais formosos do que os outros com aquela dieta que era puramente humana. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Jesus falou para a samaritana assim, e para os seus discípulos: eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então é esta dieta que você precisa seguir: fazer a vontade do seu Pai que te chamou, fazer a vontade daquele que te colocou neste lugar de bênçãos e alegrias. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e não conseguem? Sabe por quê? Porque ainda não chegou o tempo deles, ou sei lá. Mas você já está aqui. Valorize esse lugar onde você está sentado. Isso aí tem muito choro, muita lágrima, muita oração, muito jejum, muita coisa espiritual para você estar aqui. Agora não fica dizendo: eu estou fraco, eu estou fraco. Você está fraco porque não lê a Bíblia. Você está fraco porque não ora. Você está fazendo a dieta errada. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Quando você comer esta palavra, você vai ficar forte, vai fazer a vontade de Deus, vai deixar de olhar as coisas com o olhar humano e se dedicar às coisas espirituais. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, você salva você e a terceiros que estão te ouvindo. Tem coisa, irmão, que a gente não consegue. Está na nossa cara e a gente não vê. Nabucodonosor teve um sonho. Ninguém conseguia resolver o problema. Ora, eles eram sábios. Aqui o irmão interpretou que eles enganavam, falavam coisa. Mas um dia chegou uma situação que eles não tinham como resolver. Tem problemas que a área jurídica resolve. Tem problemas que a área da engenharia resolve. Tem problemas que a área da medicina resolve. Tem problemas que a área da psicologia resolve. Mas tem assunto que só resolve se você botar o joelho no chão. Você pode ter o melhor advogado, não vai resolver. Pode ter o melhor médico, não vai resolver. Pode ter o melhor engenheiro, não vai resolver. Pode ter o melhor psicólogo, não vai resolver. Sabe o que vai resolver? Joelho e jejum. A palavra de Deus. Tem coisa que o dinheiro não compra nem manda buscar. Não tem um ditado por aí que diz: dinheiro não compra isso, mas manda buscar? Não manda não. Porque tem coisa que somente Jesus no coração é que vai solucionar a tua causa. É somente isto que vai dar solução ao teu problema. Não é porque os magos lá, os experientes, eram enganadores. Não. É porque Deus queria exaltar o seu servo que foi fiel em Jerusalém, na trajetória passando por Samaria, passando pela Galileia, passando por Damasco, até chegar na Mesopotâmia. Ele foi fiel e lá permaneceu fiel. Você tem que ser fiel do começo ao fim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí eu vou ser fiel só um pouquinho, não vai dar certo. Porque Deus não olha o começo das coisas, Ele olha o fim das coisas. Jesus falou: quem perseverar até o fim será salvo. Ele não falou quem vai até o meio do caminho. Não. Então ele chegou lá e disse: estão querendo me matar? Por quê? Porque você já faz parte dos magos. Você já faz parte dos experientes. Você já é nobre aqui também. Você já é conselheiro do rei. E o rei teve um sonho, ninguém conseguiu descobrir, ninguém conseguiu revelar. Então agora vocês vão pagar com a vida. E vai nascer outras pessoas, o rei não está nem aí. Se ele não declarasse o sonho, tinha algum problema para o rei? Não. Mas para os seus conselheiros tinha. Então ele disse: você me dá um tempo que eu vou orar.
Porque esse negócio não é para homem, é para Deus. E por isso que está escrito aqui, ó, Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com Deus mora a luz. Daniel 2:22. Não é para homem, é para Deus. Talvez a sua causa não seja para homem, seja para Deus resolver, para poder ser glorificado. Acho que eu já contei aqui, eu só conto isso mesmo, só tenho poucas experiências de vida. Mas eu ia ficar viúvo com 28 anos. Minha mulher tinha 24. Ela adoeceu, nós estávamos no campo missionário. Lá ou aqui, a gente chora. E quem vê é só Deus. Mas não é só, você não está só. Porque Elias pensou que estava só. Mas Deus disse a ele, Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. Você sabe por que Jeremias falou para o povo ficar em paz lá na Babilônia? Porque lá Deus tinha os seus fiéis que não negariam o seu nome. E mesmo diante da adversidade, mesmo na escravidão, eles teriam neste exílio a mão potente de Deus protegendo e guardando. Pode estar complicada a sua vida, mas se Deus puser a mão, 1.000 caem à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você não temerá espanto noturno, você não teme seta que voe de dia, você não teme peste que anda na escuridão, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, porque conheceu o meu nome. A gente só lembra dos primeiros versículos do Salmo 91, mas no último versículo ele diz, me amou encarecidamente, não mediu esforços para amar a Deus, então eu livrarei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, quer vitória, quer bênção, fica na presença de Deus, 1.000 à esquerda, 10.000 à direita, tu não serás atingido. E o pastor que me enviou disse, a situação está caótica. Não sei se o gentio vai resistir. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, a tentação que veio sobre você é apenas humana. E não vem além das suas forças. Mas com a tentação, Deus dá o escape, para que vocês possam suportar. Então deixa eu te falar uma coisa. Jesus falou assim, quando vocês orarem, digam, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tiago diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Tentação é o termo do olhar humano ou da humanidade para o termo espiritual semelhante é aflição, prova, luta. Este é o termo. No mundo tereis aflições. Esse é o olhar espiritual. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Pedro diz, não estranheis a ardente prova que veio sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O nome disso, no olhar humano e na área humana da nossa vida, chama-se tentação. Por quê? Porque o inimigo faz de tudo para você cair. Mas fiel é Deus que com a tentação dará também o escape. Então você tem luta, você tem aflição, você tem tribulação, você tem prova. Se você usar estes termos são do olhar espiritual. Ah, eu estou sendo tentado. Ninguém sendo tentado, diga eu sou tentado de Deus. Porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Isso é coisa humana, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que com a tentação vos dará também o escape. E eu fui saber que escape é este. Sem fé não dá para agradar a Deus. Jesus falava para todas as pessoas que chegavam perto dele, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou.
A primeira coisa que você recebe para ter o escape é fé. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, diz: monte, sai da minha frente, vai plantar no mar. Ele vai te obedecer. Mas acontece que nós temos dupla natureza. A natureza humana, e é falha, e a natureza espiritual, que nos tornou novas criaturas. As coisas velhas já passaram. E Paulo disse: o Espírito de Deus comunga com o nosso espírito e diz: Abba, Pai. Você é templo de Deus, morada de Deus em espírito. Nós falamos lá no começo que o nosso Deus é onipotente. Como é que agora então eu não vou resistir? Eu posso até desistir da vida como Paulo fez, mas eu tenho o Espírito de Deus na minha vida e ainda mais. Diz lá em Lucas que Jesus abriu o entendimento dos discípulos. E Paulo declara o seguinte: nós temos a mente de Cristo. A mente humana é criativa. Agora imagina você a mente de Cristo. Ele vai te dar o escape. Você tem o nome no livro da vida. Você tem o capacete da salvação. Você tem o escudo da fé. Você tem a espada do Espírito e está preparado para caminhar com o evangelho da paz. Os seus lombos estão cingidos com a justiça e com a verdade. Quer melhor escape do que isto? Como é que diz que não está aguentando? Se ele diz que não dá além da sua força. Então eu recomendo você, quando a situação na humanidade não se resolve, parta para o jejum, parta para a oração e trate de ler a palavra de Deus, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e é ela que vai indicar o caminho que deveis seguir. Gentil não vai aguentar. Não sei não. E minha mulher ficava deitada e eu com a mão na cabeça dela orando para ela dormir. À noite, 5 horas da manhã eu dava uma deitadinha, depois saía para trabalhar. Mas um dia eu estava orando. Eu estava na minha casa, mas eu já parecia que eu estava, porque era início de trabalho. Eu botava o paletó, gravata, tal, me vestia e fui orar lá no meu quarto. E aí eu ouvi a voz igual vocês vão ouvir agora. Esta enfermidade, gente, não é para a morte, é para a minha glória. Eu dei um pulo, levantei. Estou casado até hoje, depois de 43 anos. Bom para você? Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Quando os magos e os sábios não resolvem, Deus, que apanha os sábios na sua própria astúcia, Ele dá a solução que você precisa. Depois da oração, Deus revelou a Daniel aquela estátua grande, ouro, prata, cobre, ferro e barro. Deus preocupado com a história humana. Deus está preocupado com a sua história, a ponto de me mandar aqui falar para você ficar firme e não desistir. Deus está interessado em você. Deus tem interesse em você. Agora, tem crente que faz carreira solo. Ele não conversa com o pastor porque já é da geração passada, não manja nada. Cabelo branco já está escanteado. Ele não conversa com o irmão porque não confia no irmão que é da mesma idade que ele. Ele não confia nas irmãs do ciclo de oração porque já são velhas. Ele não confia no porteiro porque o porteiro fala com todo mundo. Meu amigo, não faça carreira solo. O que vai derrubar você é a carreira solo. Daniel, ele era parceiro. Ele tinha os seus amigos que não dobraram os seus joelhos perante Baal, perante Bel, Deus da Babilônia.
Ele ficou firme como vendo o invisível. Ele sabia que tinha uma pátria melhor esperando por ele. O seu descanso não é aqui. Tem uma pátria melhor te esperando. Fica firme diante da eternidade. Seja amigo. Seja companheiro. Vamos bater papo, conversar. Comunicai com os santos das suas necessidades. É o que diz a palavra de Deus. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Eu estou chorando, você pode estender a mão amiga para chorar comigo. Você está na alegria, você precisa me convidar para eu participar da sua alegria. É via de mão dupla na casa de Deus. Não faça carreira solo. Eu choro com você, às vezes você nem sabe. Mas de madrugada o pastor está lá, o Senhor abençoa o fulano, abençoa a mulher dele, o filho dele, o neto dele, não sei quem e tal. Você pensa que está sozinho, mas tem alguém de madrugada orando por você. Está chorando com você. Agora faz uma gentileza. Faz uma gentileza. Quando estiver na bênção, na alegria, chama aqueles que oraram com você para se alegrar com você, para ter satisfação e se alegrar juntamente com você. Porque a palavra boa nova, enquanto você está numa terra árida, é como um copo de água fria. Então sirva a Deus, mas não faça carreira solo. Ele chamou seus amigos para orarem, e era isso que tinha dado a vitória a ele. Vai para o caminho e Deus vai te dar a vitória. Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer crescer cada vez mais. Você precisa entender que na hora da angústia nasce o amigo. Tem amigo mais chegado que um irmão. Compartilhe a sua necessidade, compartilhe a sua deficiência e Deus vai te ajudar. Quando você se examinar, fala o seguinte: Senhor, fortalece o meu ponto fraco. O ponto fraco é de acordo com a nossa necessidade. Peça a Deus para fortalecer o seu ponto fraco. E Deus vai te abençoar. Meus irmãos, já estou encerrando aí, eu sei que já está chegando o horário. E no fim, Daniel mostra esta sua estátua, mostrando os reinos que vêm, que já é e que virá. Mas uma pedra era cortada sem o auxílio de mãos. E esta pedra bateu exatamente no ponto fraco da estátua, onde o ferro e o barro não se misturavam. E foi por isso que a estátua caiu. Isso aí mostra que os poderes humanos não vão resistir diante da nossa oração. Esta pedra chamada Jesus Cristo, que andou juntamente com as pessoas durante aquele tempo fazendo milagres e passou a nós esta palavra. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitória. Não tem auxílio de mão, é poder de Deus. Eu não fui até vós com sublimidade de palavras, mas em demonstração de espírito e poder. Se nós nos unirmos em oração, nada vai conseguir nos vencer. E quero encerrar dizendo o seguinte: quando as situações não se resolvem, você vai para a oração. Nós estamos lá já há alguns meses em oração. Muito antes da pandemia, 4 anos antes, o Senhor nos mandou orar. Gentil, põe a igreja em oração. Põe a igreja. Começamos a orar. E o povo foi tomando gosto pela oração. Eu não sabia, a não ser pela história, o que era pandemia. Mas a pandemia chegou
e os salões de culto se fecharam. E o meu filho tinha montado uma rádio pela internet, e os irmãos censuraram. Mas como é que vai fazer isso aqui? Não sei o que ele está pensando da vida. Está gastando dinheiro em vão. Quando chegou março de 2020, fechou tudo, nós começamos a fazer o trabalho e a igreja se uniu mais do que nunca. Passamos a pandemia e nada. Caiu à direita, caiu à esquerda, mas nós mantivemos firme. Jesus continuou salvando, Jesus continuou curando, Jesus continuou libertando e a obra continuou avançando. Então, meu irmão, esta pedra cortada sem o auxílio de mão é o suficiente para que a vitória chegue para a sua vida. Se você orar, esta pedra vai sair do lugar dela e vai bater no ponto fraco daquela dificuldade que você está enfrentando. Toda dificuldade tem um ponto fraco. O ponto fraco são os pés. E é lá que a pedra vai bater. Mas tem de ser na oração. Porque os sábios não resolveram nada. Mas quando Daniel orou, viu a pedra que chegou e pegou no ponto fraco. Duas coisas. Você tem um ponto fraco. Peça, Senhor, fortalece o meu ponto fraco. Tira o barro e põe um metal precioso. Porque se for feno, palha ou madeira, vai se queimar. Mas se for pedra preciosa, metal precioso, ele será purificado. E você será para a honra, glória e louvor de Deus no dia da sua visitação. Agora a sua dificuldade, deixa eu te falar, pode ser do tamanho que for, do jeito que for. Você, se tiver oportunidade, leia o livro de Carlos Finney. Quando ele não tinha as coisas, ele ia orar. Então faz um favor. A sua dificuldade, escute, isso é profético para você. A sua dificuldade tem um ponto fraco. Cabeça de ouro, e vai descendo todos os metais, tudo é forte. Mas a sua dificuldade tem um ponto fraco. Ore para que esta rocha, sem o auxílio de mãos, bata no ponto fraco da sua dificuldade. E o Senhor está te dando o escape. Para concluir, meu irmão, já chegou o meu tempo. 1 de Pedro, capítulo 1, e verso 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Escute bem isso que eu vou te ler. E esta palavra veio a mim quando eu estava achando que sabia o que era ser crente. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando você está passando a prova, você parece que nem está vendo Jesus Cristo, mas continue orando. A revelação de Jesus Cristo, para acoplarmos aqui a esta apostila, esta pedra cortada, sem auxílio de mãos, que vai bater no ponto fraco da necessidade ou da dificuldade. Quando você vencer a prova, como diz lá em Tiago 1:12, quando for provado, receberá a coroa de glória. É aqui o que você está vendo. Quando você resistir bravamente na fé, Jesus vai se apresentar. E a sua fé, que você achou que era pequena, vai se achar em louvor. Deus vai, viste lá o meu servo? Ele é fiel. Ele vai orar por você,
para que você possa ser perdoado, porque meu servo Jó falou que era reto diante de mim. São os últimos versículos do livro de Jó. Se acha em louvor, Deus vai falar bem de você. Deus falará bem de você, em honra, porque Deus tira o homem do monturo e o faz assentar com os príncipes. Mas eu sou tão pequeno, ninguém me vê. Vê sim, meu irmão, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra para contemplar os maus e os bons. E diz a Bíblia assim, que os homens sendo maus não dão cobra no lugar do peixe e não dão pedra em lugar de pão. Quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Peça para o Senhor te visitar, porque Ele vai te visitar, a sua fé será honrada, Deus vai te honrar, e no fim, Ele vai te glorificar, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, o glorificarei, poluí num alto retiro, porque conheceu o meu nome, Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, e dar-lhe-ei abundância de dias. Na hora da prova parece que você está sozinho, mas quando Jesus chegar, a bênção é certa. E aí se cumpre aquela frase que diz, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Só não acrescenta dores depois de chegar. Enquanto ela chega, enquanto ela não chega, você vai sentir dor, porque vai provar a sua fé. Vai passar você por situações, como disse Deus em Isaías, provei-te na fornalha da aflição, mas depois, a bênção chegou, ela não traz consigo dores, mas até chegar, você sente as dores de parto, até Jesus Cristo ser gerado nesta situação em você. Deus te abençoe, muito obrigado pelo fundo musical aí, que chegou em boa hora, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Ducler, trouxe aqui uma lembrança para o senhor, com os cumprimentos da nossa igreja. É um tema muito bonito, eu creio que o senhor vai gostar, porque o senhor é um homem de leitura. Deus te abençoe, muito obrigado.